Bem, meus amigos, um bom dia. Essa postagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo deveria ter sido ontem, mas ontem não houve possibilidade, ok? Então, estamos dando continuidade hoje na terça-feira, dia 7, né? Dia 8? É dia 8. Bem, gente, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. E a vocês que estão aqui pela primeira vez, eu tenho que passar algumas informações. Como, por exemplo, nós estamos no capítulo de número 27, ok? E o nosso trabalho aqui, essa leitura e estudo, é feito por aproximadamente 30 minutos. Às vezes mais e às vezes menos. Portanto, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por diversas partes, ok? Então, estamos bem no início do capítulo 27. E esse é o último capítulo realmente do Evangelho. Nosso próximo trabalho será feito com o Livro dos Médiuns. O próximo trabalho aqui que iremos fazer. Então, esse capítulo de número 27 fala sobre pedir e obtereis. Qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, maneira de orar, a alegria da prece. Bem, gente, praticamente nós observamos, por esse cabeçalho, por assim dizer, vai falar bastante sobre a prece, né? Também o título é pedir e obter, né? Pedir e obtereis. Pedir o que a gente pede através da prece. Então vamos falar alguns pontos aqui, exatamente ligado a isso, ok? Então vamos lá, número 1. Qualidade da prece. São conselhos, tá? São sugestões, nos ensinando como devemos, né, nos comportarmos durante as nossas preces. Vamos lá. Número 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade digo-vos, eles receberam sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. Quem falou isso foi Mateus. Bem, gente, nós estamos vendo aqui. No primeiro ponto, quando ele fala aqui, se trancar no seu quarto, coisa e tal, ele deu uma ideia, porque tem gente que gosta de aparecer, né? Vai pra praça, fica gritando, fica berrando, fica orando, aquele negócio todo. Então ele quer mais mostrar para os outros alguma coisa, não é verdade? Então ele quer chamar a atenção. Ele não está muito afim ali de fazer a sua oração. Eu penso o seguinte, muitas vezes eu faço isso e é um conselho para vocês. Você pode se fechar em você mesmo, não importa onde você esteja. É nesse sentido que ele está querendo falar aqui, né? Fechar a porta do seu quarto. Você pode estar no meio de uma multidão, estar mesmo dentro de um show, num clube, na rua, dentro do ônibus, dentro do trem, lotado, não importa. Você pode muito bem fechar os seus olhos, se concentrar e fazer a sua oração. Entendeu? Isso é que esse é o comportamento que nós devemos ter. Porque se você estiver num ambiente muitas vezes confuso, complicado, e pode estar acontecendo uma confusão, você vai ter como se trancar num quarto, em qualquer lugar, é exclusivo? Não vai, né? Pois é. Então fecha-se em ti mesmo. Eu, de vez em quando, eu faço isso quando eu estou no ônibus, quando eu lembro, né? Porque nem sempre eu lembro. E eu não sou muito de ficar saindo para lá e para cá.
mas quando eu pego um ônibus, algumas vezes, algumas, não muitas, eu me lembro de orar e faço minha oração em olhos fechados, em pensamento. Porque Deus não é surdo, nem precisa do nosso verbo pronunciado, mas o nosso sentimento, nossas energias, nosso pensamento chega até Ele. Não precisa falar, ok? E ele fala aqui para não fazer grande discurso. É tudo uma preparação, porque as pessoas que estão começando pensam, né? Mesmo porque a Igreja Católica você tem que fez uma besteira, pediu perdão e coisa e tal. O padre mesmo nas missas repete a Ave Maria 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Ave Maria, bebê, Ave Maria, bebê, Ave Maria. Vai contando no terço, né? Quantas vezes está fazendo aquela oração? Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, pelo amor de Deus. Se fosse por isso, eles estavam seriam todos eles anjos, não é verdade? Pois é. Então Deus não está contando com a quantidade, não. Não é a quantidade de palavras, não, é o teu sentimento. Aquilo que você está de fato, a tua proposta qual é? Né? Vai orar uma porção de Deus para ser perdoado. Não, se orar bastante, falar bastante palavra, não é nada disso não, gente. Agora, se você está ali, qual é o teu propósito? Basicamente é isso. Você vai orar por quê? Pronto. Aí já tô. Então é isso aí, não adianta ter muitas palavras, não adianta ter sentimento ruim, não adianta querer aparecer para os outros. Tudo isso aí a gente já sabe. Engraçado que não precisava ninguém falar isso pra gente, né? Mas tem sim que falar para ficar nos relembrando, porque a gente se esquece assim. Se esquece. A própria vida, né, nos leva por caminhos complicados, passamos a acreditar em cada besteira, não é verdade? Então daqui fica uma lembrança de nos lembrar para retornar para o nosso eu. Você quer orar? Faça a tua oração, feche teus olhos, pede para o Espírito. Ah, mas aqui eu não conheço ninguém, vou pedir por ele. Tu tem que conhecer alguém para pedir por alguém? Para pensar. Faça a tua peça para que Deus ajude aqueles que estão precisando de ajuda, aqueles que estão no leito hospitalar, bem, enfim. Não vou me propagar muito não, vamos continuar aqui. Só estou dando a minha opinião sobre aquilo que eles falaram aqui. Vamos agora, número 2. Quando vos apresentardes para orar, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Quem falou isso foi Marcos. Veja bem, a gente pede perdão direto, né? Quando a gente comete seu erro, quando nós reconhecemos nossos erros. Estou falando aquele perdão sincero. Mas será que a gente perdoa aquele que erra com a gente? Pois é, vale a pena pensar sobre isso. Então é lógico que isso daqui foi uma colocação aqui de Marcos, né? É a visão dele. Mas eu não acredito muito nisso, né? Exatamente conforme está colocado aqui, não. Eu acredito que sempre Deus nos perdoa muito mais do que perdoamos aos outros. Por quê? Para pensar, gente. Você é Deus? Você é bonzinho? Não, você não é. Pois bem, se você não é Deus e você não é bonzinho, você perdoou, e você não é bom, mas você perdoou alguém, então como Deus irá te perdoar? Na mesma proporção ou muito mais? Ele não é muito mais, ou melhor dizer, muito mais vai ser ótimo falar. Ele não é muito melhor do que você, Deus? Não é muito melhor do que todos nós? Ora, se você faz um benzinho, qual o bem que Deus te faz? Não é muito maior? Então, minha gente, Deus sempre nos perdoa, até quando nós não pedimos perdão. Essa que é a verdade. Muito mais. Mas não te esqueça que se você guardar muita raiva, muito ressentimento, só vai prejudicar quem? Vai prejudicar Deus? Vai prejudicar outro irmão é você, principalmente a você. Ok? Vamos lá, número 3. Ele contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. Olha bem, o que vamos ver aqui então. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. Né? Fariseu era aqueles que acreditavam nas leis de Moisés, não é isso? Pois é. E o publicano, o que é um publicano? O publicano era o cobrador de impostos, que eram vistos, né, naquela época, por aquele povo lá,
como pessoas de má índole, má fé, de pessoas de má conduta, porque cobravam impostos, né, para o rei, para César, e cobravam do povo humilde, né? Enfim. Então eles eram mal vistos. Vamos lá. O fariseu, estando de pé, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, que é assim que eles viam os publicanos. Nem mesmo como este publicano, o cara que estava do lado. Ele sabia que o cara era cobrador de imposto. E ele continua: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Olha a oração que ele está fazendo. Ele está se achando melhor do que aquele outro que está ali do lado. Olha só a prepotência dele. Esse orou assim, né? O publicano, como fez o publicano? O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, olha bem, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Então ele já admitia que era um pecador. Embora, se nós pensarmos sobre esse fato que foi uma verdade, aconteceu muito lá naquela época, na Judéia e etc e tal, os publicanos eram considerados pessoas de má índole, porque cobravam imposto. Eram condenados e julgados, né? Sumariamente, conforme Jesus foi. Mas eles estavam trabalhando. Se Roma dominou aquele povo e o povo estava sob o domínio de Roma, o que podia fazer esses publicanos? Trabalhavam. Não tem gente que serve ao governo? O policial, um agente da saúde, um médico, um enfermeiro, que trabalha no serviço público. Ele não tem que cumprir as ordens daquela empresa que o contratou? É normal isso hoje em dia, não é verdade? Então, naquela época, eles eram vistos como pessoas ruins, o que na verdade não eram. Então o publicano orou assim, dessa forma. Não tinha coragem, porque ele até aceitava aquela condição de pessoa ruim, né? Bem, enfim, desculpe. E ele continua dizendo aqui, explicando, lá na última linha: Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado. Quer dizer, o publicano retornou entre os seus, né? Entre os espíritos, quando desencarnou, né? Isso que ele quer dizer, justificado. E não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Quem falou isso foi Lucas. Então, gente, o cara estava se exaltando ali, que ele era o máximo, que ele era bonzinho, coisa e tal. E condenando o outro que era publicano. Então, gente, é mais ou menos isso, é pura verdade. Você fica se elevando, se achando gostosão? Nós somos assim? Pois é. Nos achando o máximo, o rei da cocada branca, ou preta, sei lá o quê? Pois é. Então, meu amigo, o caminho não é esse. E ele continua aqui, número 4. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente, está vendo? Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento, contrário à caridade. Tá? Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. E examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, gente, em vez de ficar vendo, ao invés de ficarmos vendo as nossas qualidades na oração, vamos observar as nossas necessidades reais, morais,
aquilo que precisamos melhorar, ok? Pedir força a Deus para melhorarmos. É assim que se deve orar. Vamos lá, número 5. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Bem, aqui é uma coisa muito interessante, né? Você tem que acreditar que será concedido. Mas, olha bem, não vai se esquecer de uma coisa muito importante. Você nunca receberá aquilo que não te será bom. Tá entendendo? Vou dar a Deus. Você pode pedir, eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Pode fazer tua oração, pedir a Deus para ficar rico, para ganhar na loteria, para receber uma herança, para ficar milionário, para arrumar um bom emprego, arrumar tudo que você imagina de bom. Uma boa esposa, um bom marido, uma boa família. Pode pedir, você pode pedir o que tu quiser. Deus não está se incomodando com aquilo que tu pede. Mas não se esqueça que você só receberá aquilo que estiver dentro do teu plano reencarnatório, aquilo que vai te ajudar. Porque alguns com a fé conseguem ficar rico, milionário, e ele dá essa fórmula para todo mundo, generalizando. Conforme diz aqui, vos será concedido. Marcos, acho que ele começou essa ideia aqui absurda. Não será concedido se não for útil para você, meu irmão. O que vai te ocorrer é o que te será bom. Ah, eu não consigo ficar rico. Ah, eu trabalho tanto e não consigo nada. Ah, eu perco tanta coisa. Ah, não sei, fica se lamentando não. Bola para frente. Tudo isso que te acontece é para o teu bem. Agradeça a Deus a força que você está tendo para superar. E continue acreditando em Deus. Não seja pessimista, porque uma coisa desagradável te aconteceu, você vai ser pessimista. Que absurdo. Continue. Ah, mas eu levantei e caí de novo. Caia de novo quantas vezes for necessária. Ora, o soldado que se entrega não morre. Não é isso? Para obter a vitória, tem que continuar se mantendo de pé, seguindo em frente. Então peça, meu irmão, peça, mas tenha certeza. Eu costumo falar assim nas minhas orações, né? Quando eu peço alguma coisa a Deus, a oração na verdade, a gente está pedindo. E peço que me dê forças, entendeu? Para que eu aceite as coisas do jeito que elas são e que eu, enfim, não receba além daquilo que eu preciso para a minha atual vida. Ele vai me dar o que eu preciso. É assim que eu faço minha oração. Entendeu? Que ele possa me dar tudo aquilo que eu preciso, mas não daquilo que eu não preciso. E eu não sei o que é. Eu não fico criando uma ilusão. Ah, é porque Deus está me castigando. Ah, porque eu não mereço. Eu não sei o que eu mereço. E você também não sabe, meu irmão. Ninguém sabe o que merece. Ninguém sabe do que precisa. Essa que é a verdade. A única coisa que nós sabemos aqui na Terra, pelo menos foi o que Jesus nos trouxe, né? É sermos melhores uns para com os outros. Amarmos incondicionalmente. Perdoar e perdoar sempre. Entendeu? Fazer o possível para deixar o homem velho para trás. O que é o homem velho? Os nossos erros, nossas condutas, né, menos boas, não é isso? Pois é, vamos lá. Número 6, vai falar o seguinte. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, porque eu falei aqui antes, não é isso? Pois é. Da prece, esse baseio no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Quer dizer, olha bem, eu não preciso reclamar do que eu estou precisando. Acho que é supérfluo expô-las, não preciso. Acrescenta ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de leis. Está vendo? É isso que eu não acredito. Como assim? Então eu não preciso pedir a Deus. Tem gente que é tão, sei lá, meio fanática, né? Ah, Deus sabe o que eu preciso, não precisa pedir não. Olha, se você está bem com o que você tem, não é um mau pensamento. Então peço pelos outros. Não é verdade? Tem gente que é assim. Acha que a vida dele está boa. Não acha não, às vezes está. Não é questão de achismo, não. Às vezes a pessoa está muito bem com o que ela tem, Então ela vai fazer uma prece para quê? Pedir a Deus força e para que ela consiga ajudar mais gente e que pessoas no mundo tenham mais ajuda, mais auxílio, né? E sofram menos. E ele vai continuar aqui, vamos ver o que ele fala.
sem nenhuma dúvida, a leis naturais e imutáveis, conforme eu falei, tá vendo? Que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, tá vendo? É aquilo que eu falei, peça para ficar rico, milionário, tu sabe se Deus vai ter... Eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoalmente, eu não gostava de pedir nada a Deus, eu acho que era por orgulho, acho que era orgulho meu de tipo assim, me viro, do meu jeito, não é desprezando Deus, mas eu achava capaz de, sabe, e que as coisas que tinham que vir eu ia me dar bem, no sentido de superar. Não é me dar bem de ficar rico não, tá? Mas de superar, achava isso. E não achava que devia ficar incomodando, eu achava que pedir a Deus é incomodar ele. Mas aquilo era um orgulho meu, na verdade, entendeu? Então teve um dia que eu passei a orar e pedi mesmo, Deus, que me, não é que me desse nada não, mas que me ajudasse, me desse força para seguir em frente, pereré parará, pereré parará. Mudei meu pensamento, é o que eu tenho hoje, você está entendendo? Se vai mudar ou não, isso não é comigo, é com Deus. E joguei meu orgulho de lado, de achar que eu posso tudo, que eu resolvo tudo, que eu consigo tudo, e não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim, não, não é assim. A gente se auxilia, gente, não chega a lugar nenhum. Essa que é a verdade, essa que é a verdade. Então o orgulho só entrava na nossa caminhada. Ele continua aqui quando ele fala sobre isso, né? Derrogar as leis. Eu vou repetir. Sem dúvida, sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, aquilo que eu falei, né? Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Tá vendo? Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem liberdade, livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Já imaginou? Se a gente estava fadado a passar por tudo sem pedir, ninguém ia pedir nada, tá bom, é o que Deus quer, vai ser assim mesmo, não vou fazer nada. Seria realmente triste, né? A vida do homem. Ele continua. Estando o homem livre para agir num sentido ou outro, tá vendo? Seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, ceder a acessos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Então vocês estão vendo, nós não sabemos. Você sabe qual foi a tua programação quando você estava aqui? Estava aqui não, estava antes, lá na pátria espiritual, antes de você vir para a vida. Tu sabe o que foi programado para você? Não, você não sabe. Você sabe se você vai ganhar na loteria? Tu não sabe. Estava programado isso. Ah, tem um conheço espírita que fala, eu não jogo porque é negócio de jogar, é negócio de sorte, eu não acredito nisso, eu sou espírita, o que tiver que ser meu será. E tu sabe se você estava programado para tu jogar na loteria e ficar rico? Aí você não faz isso e não joga. E depois desencarna e fala, poxa, passei tanto aperto, mas por que tu não jogou na loteria, eu estava programado? Mas eu não acreditava nisso. Então tem um ditado muito certo, né? Que fala assim, quem não arrisca, não petisca. Ou seja, quem não se arrisca, não corre o risco de ganhar. Então você se arrisca a pedir a Deus tudo que você quiser, meu irmão, minha irmã. Mas não fique revoltado com as coisas que não te foram cedidas. Agradeça as que foram cedidas. É assim que devemos nos comportar. Vocês entenderam? Vamos então ler o número 7 agora.
Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Né? É ilógico, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Está vendo? O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses dele, do filho. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. É natural, né? O que Deus concederá, se dirige a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmos da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos. Segundo esta máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada a fazer. Tá vendo? Então aqui nem aquele, né, o aluno, ele vai fazer uma prova e coisa e tal, não estuda, e chega na hora da prece e pede ajuda a Deus. Entendeu? Então, minha gente, é absurdo. Como é que Deus vai ajudar se a pessoa nem estudou? Não fez nada para tentar, né? Então a nossa parte nós temos que fazer. Vamos lá. Número 8. Tomemos um exemplo. O homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer-se e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tem a fé, dirá: que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, serve-nos verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Olha só, é isso que nós fazemos. A gente pede ajuda, aí não vem ninguém, né? Não vem um soldado, um guerreiro nos ajudar, nos tirar da batalha, mas nos inspira. A gente vai por uma inspiração, toma uma decisão e dá tudo certo. E depois a gente, né? Depois faz exatamente como está aqui. Poxa, ainda bem que eu pensei, né? Graças a Deus não precisou ninguém vir me ajudar. E muitas vezes aquele que veio te ajudar veio inspirado por Deus para te ajudar. E é o que o Espírito faz, né? E você pede a Deus, Deus envia um Espírito que possa te conduzir na dificuldade. E para depois, então, né? A gente desprezar, menosprezar e tentarmos nos elevar. Não é isso? Pois é. Vamos lá. E ele continua aqui. Mas disse-a, porque o bom espírito não lhe disse claramente. Né? Ele queria que o espírito se manifestasse nele e falasse: cara, faz assim, faz assim. Siga esta vereda, e ao fim dela encontrarás do que necessitas. É isso que ele queria. Por quê? Não se mostrou a ele para o guiar
e sustentar no seu desfalecimento, não é verdade? Por quê, né? É o que ele pensa. Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo, ter forças e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade, quer dizer, à inspiração, né? Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. É uma verdade, né? Uma criança faz muito isso. Ela cai, se ela vê alguém, ela continua chorando e olhando para tua cara. Se você não dá atenção, ela vai se levantar sozinha. Nós fazemos isso muito. E ele continua aqui. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e preservar-te de todo o perigo. Tobias não teria tido mérito algum, claro que não, né? Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar, claro. Por isso o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Isso tudo é para quê? Ter merecimento, aquele que está precisando de ajuda. Certo? Nós temos que nos esforçarmos. Nós vamos parar por aqui, já deu os 31 minutos. Eu quero informar vocês que esse é o último capítulo do Evangelho, tá? Depois vai falar sobre prece, várias formas de prece, que não deixa de ser sugestões. Apenas isso, para abrir a nossa mente de como fazer uma boa prece. Ok? Mas vamos lá. Então, gente, nós infelizmente somos assim. Vamos parar para pensar mais sobre aquilo que a gente pensa, o jeito que a gente ora, o jeito que a gente pede. Uma coisa que eu aprendi na doutrina espírita é que tudo que você pedir a Deus, pode pedir o que for, meu amigo, mas uma coisa Deus jamais te negará, é a força para você seguir em frente. Esse tipo de inspiração dessa história contada no deserto é que recebemos constantemente dos nossos amigos. Nós, infelizmente, achamos que não recebemos, porque queríamos ver, né, conforme fala aqui, um anjo aparecer na minha frente e mostrar o caminho. Se mostrasse para Tobias, que fala aqui, né, o caminho certo, que mérito você teria quando alguém está te mostrando tudo que você deve fazer? Não é isso? Então tem que ter um esforço teu para ter mérito para você também. E para o teu crescimento. Para você poder mostrar a verdade para os outros. Esse é o grande propósito. Você sair da aprendizagem, deixar de ser aluno para se tornar mestre. Não é verdade? Então nós somos mestres e aprendizes ao mesmo tempo. Aquilo que você aprendeu, você pode ensinar. E aquilo que tu ainda não aprendeu, você vai aprender com o professor, né, que esteja acima de você. Então nós estamos sempre sob essas condições, entre aprendiz, né, e professor. Somos mestres, muitas vezes, e tantas outras somos o que? Alunos. É assim. Então você aprende para quê? Para ensinar. Ninguém aprende para guardar para si. Nós aprendemos para repassar, para ensinar. Essa é a escola da vida. Bem, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.